Olá, Pimpolhos, tudo bem? Hoje a gente vai ver o módulo 3 do nosso conteúdo de Geografia, que é o módulo que fala sobre as organizações supranacionais, tá? Vocês também podem encontrar na apostila de vocês ou em algum outro material de Geografia com a nomenclatura de organizações multilaterais, tá? Então, organizações, instituições multilaterais ou supranacionais são a mesma coisa, tá bom? E aí, o que são, né, essas organizações, tá? Esses organismos, organizações, instituições, tá? São entidades internacionais, tá? Que foram criadas pelas diversas nações, né, pelos estados nacionais do mundo, com objetivos em comum, tá? Que objetivos são esses? Existem diversas áreas, tá, de atuação dessas organizações supranacionais, tá? Então, cada organização vai ter o seu objetivo bem definido, tá? E aí, eles vão, em comum acordo, né, se organizar dentro dessas instituições para atingir objetivos em comum dentro dessas áreas específicas, tá? E essas áreas, né, que áreas são essas? Diversas. Pode ser na área da saúde, pode ser na área da economia, política, geopolítica, comércio, trabalho, educação, direitos humanos, desenvolvimento econômico, enfim, tá? Existe uma infinidade aí de objetivos em comum entre as nações, tá bom? E aí, a finalidade, né, obviamente, né, além desses objetivos em comum, é que haja a cooperação, né, dos países membros para que o desenvolvimento, a pesquisa, né, o comum acordo voltados para essas áreas específicas sejam atingidos, tá? Quais são, né, atualmente, né, as principais organizações supranacionais? Existem várias, gente, uma infinidade, né, o mundo todo, né, a gente vive num mundo globalizado, né, desde a década de 70 para cá, meados ali da década de 70, a gente vai ter ali a terceira revolução industrial, né, que a gente também chama de revolução técnica, científica e informacional. Então, a gente começa ali um mundo extremamente globalizado, né, e aí essa globalização ela vai também acarretar o surgimento de novas organizações, né, de novas associações, principalmente dos blocos econômicos, tá? Mas essas organizações supranacionais, né, quando que elas começam a surgir, tá? A gente tem o início disso logo após, mais ou menos, né, logo após a Segunda Guerra Mundial, tá? O fim da Segunda Guerra Mundial. E aí você vai ter talvez o que seja a primeira grande instituição, né, organização supranacional, que é a ONU, tá? Tenho certeza absoluta que vocês já ouviram falar da Organização das Nações Unidas, né? Ela é criada ao fim da Segunda Guerra Mundial pelos países vencedores da guerra, tá? Com o objetivo de tentar impedir um novo conflito, né? Novos conflitos geopolíticos. Até porque, se vocês pararem para pensar, a gente teve aí duas grandes guerras num período muito curto de tempo, né? Você tem a Primeira Guerra Mundial ali em 14, né, 1914, início do século 20, e a outra já começa em 39, né, algumas décadas depois. Então você tem aí num período muito curto de tempo duas grandes guerras, tá? Então, quando termina a Segunda Guerra Mundial, os países vencedores, eles vão criar a ONU, né, e vai ter esse objetivo principal de nesse primeiro momento tentar impedir que um novo conflito acontecesse, tá? E aí também, né, visa, né, a colaboração entre os países do mundo para tentar evitar, né, e se não der para evitar, minimizar problemas, né, atritos entre esses países, tá? E aí esses atritos podem ser geopolíticos, humanitários, ambientais, enfim, tá? A ONU, ela também tem uma série de agências, né, como se fossem braços, né, tentáculos, que são agências que vão trabalhar questões específicas, tá? Então a ONU, ela fica voltada aí para essa questão da paz, mas ela tem, por exemplo, a Unesco, né? A Unesco é uma das agências da ONU, tá? E a Unesco, ela tem por objetivo a paz, né? Contribuir para a paz, mas investindo em outras áreas, né? Então, por exemplo, na educação, na ciência, na cultura, perdão,
tentar diminuir os índices, né, as taxas de analfabetismo ao redor do mundo, eles vão investir no ensino básico, então, enfim, tem por objetivo principal o mesmo da ONU, né, que é a paz mundial, mas eles vão investir numa área que eles acreditam ser essencial para que a gente atinja esse objetivo macro, que é através da educação, né, da ciência e da cultura, tá? Então, a ONU, né, ela vai ter essas agências, tem a Unicef também. A gente tem também a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde. Vocês já devem estar aí super entendidos de OMS. A gente tem ouvido falar muito em função da pandemia do Covid, né? Então, a OMS, ela está em alta aí nas mídias, né? Nas mídias sociais, nos telejornais, enfim, tá? A OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, ela vai ter por objetivo, né, a saúde, obviamente, né, uma agência especializada em saúde, tá? E aí ela tem por objetivo elaborar estudos, não só sobre o combate a epidemias, né, mas também a OMS vai trabalhar sobre normas internacionais para produtos alimentícios e farmacêuticos, né? Então, são diretrizes internacionais, né, para a questão alimentar e farmacêutica. A OMS, ela também vai coordenar diretrizes sanitárias internacionais, tá? Principalmente na área de nutrição, de higiene, habitação, saneamento básico. Ah, professora, mas habitação, o que isso tem a ver com saúde? Sim, gente, tá? Condições precárias de habitação, isso vai interferir na saúde, tá? Então, se você mora numa localidade que não tem saneamento básico, que tem esgoto a céu aberto, né? Então, assim, existe uma infinidade de fatores que, atrelado ao tipo de habitação, pode se influenciar na saúde, tá? Então, talvez o exemplo mais fácil seja exatamente esse de você estar numa localidade que não tenha saneamento básico, esgoto, né? Rede de tratamento de esgoto, água potável, né? Você mora numa localidade que não tem fornecimento de água potável, por exemplo. Então, a questão da habitação está atrelada à questão de saúde, sim, tá? É importante. A gente tem também, por exemplo, a OMS, que é a Organização Mundial do Comércio, né? Então, ou seja, é uma organização que vai tratar das regras de comércio entre as nações, né? Principalmente no que tange importação e exportação. Precisa haver regras, gente, tá? Senão vira bagunça. Então, por exemplo, valores de taxas alfandegárias, né, taxas de importação, de exportação, né? Então, a OMS, né, vai ficar encarregada dessas regras de comércio entre as diversas nações, tá? E aí, obviamente, né, além disso, também tem por objetivo desenvolver a produção, o comércio, né, a livre circulação de bens e serviços entre os países membros, aumentar o nível de qualidade, né, desse serviço, enfim. A gente tem também a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. E aí a Organização Internacional do Trabalho, ela vai ter por objetivo as regras relacionadas às leis trabalhistas, né? Verificar se as nações seguem, né, esses protocolos. A gente sabe que não, né? A gente sabe que não. Em relação ao trabalho, né, atualmente no mundo, a gente tem ainda países que apresentam ainda leis trabalhistas muito flexíveis, né, o que é muito prejudicial para o trabalhador. A gente tem lugares do mundo que a lei trabalhista é tão flexível que é muito fácil de você encontrar empresas onde a gente encontra pessoas trabalhando em regime de escravidão, análoga à escravidão, de pessoas que trabalham 14, 16, 18 horas por dia, lugares que ainda você não tem direitos trabalhistas estabelecidos, né, como férias, 13º, né, que são direitos com os quais a gente já está acostumados aqui no Brasil, por exemplo, tá? E aí a OIT, ela é responsável por essa fiscalização, não só da criação de regras, né, mas também de fiscalizar. É um trabalho muito complicado, né, a gente sabe, não há ainda eficácia de 100% nessa fiscalização. Quem sabe aí mais para frente a gente consiga ver isso de fato acontecendo, tá? A gente tem também, por exemplo, o FMI, vocês já devem ter ouvido falar também sobre o Fundo Monetário Internacional, né? Então, o Fundo Monetário Internacional, ele tem por objetivo, né, a estabilidade monetária, né, e financeira, né, das diversas nações
aí não só dos países membros, né, mas também eles fazem empréstimos para países em desenvolvimento, né, países emergentes, só que tem um porém, tá? O FMI, ele vai fazer esses empréstimos, principalmente para os países em desenvolvimento, mas ele tem condições, tá? Então, que condições são essas? Principalmente que esses países passem a adotar medidas neoliberais, tá? Então, quais são as medidas neoliberais, né? As principais: reforma tributária, desregulamentação, né? Privatização, flexibilização das leis trabalhistas, diminuição dos gastos públicos, tá? E aí, aonde que o dinheiro público é investido, né? É saúde, educação, infraestrutura. E aí, quando você pede a diminuição do gasto público, você está pedindo a diminuição do investimento nessas áreas, tá? É um pacote neoliberal, tá? E aí, essas são as condições para que esses países em desenvolvimento consigam esses empréstimos, tá? O Brasil, inclusive, já pegou empréstimo no FMI mais de uma vez e houve um período da nossa história em que o Brasil adotou maciçamente essas medidas neoliberais, tá? Muito mais, inclusive, do que está sendo adotado agora, tá? A gente tem também a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tá? Nesse caso, é uma organização supranacional onde você tem os países mais ricos do mundo, tá? São as grandes potências econômicas, tá? E aí, o objetivo, obviamente, né, além da economia, também eles têm interesse em áreas como política, né, educação, saúde, emprego e renda, tá? Porque a gente está falando das maiores potências mundiais, tá? Então, essas são áreas que você precisa investir, né? São áreas que apresentam problemas e que, para se manter aí entre as maiores economias mundiais, são áreas em que você precisa ter muito bem resolvidas, principalmente a área de emprego, né? E de renda, né? Renda per capita, enfim. A gente tem também, além dessas organizações voltadas para as áreas econômicas, a gente tem, por exemplo, organizações supranacionais que são as organizações militares, tá, gente? Talvez a mais famosa delas seja a OTAN, né, que é a Organização do Tratado Norte, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, perdão, que é uma organização supranacional militar e foi formada no período de Guerra Fria, tá? Então a gente sabe ali que no período de guerra você tem o final da Segunda Guerra Mundial, né? Acaba a Segunda Guerra Mundial, a gente entra no período de Guerra Fria, né? E no período de Guerra Fria, a gente tinha ali uma guerra ideológica, né? Um embate ideológico entre dois blocos, né? Então você tinha ali o bloco capitalista e o bloco socialista, tá? Bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, bloco socialista liderado pela antiga União Soviética. E aí, naquele contexto de Guerra Fria, você vai ter o surgimento ali das organizações militares, tá? Então, do lado capitalista, você tem a criação da OTAN, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, e do lado socialista, você tem o Tratado de Varsóvia, tá? Que eram organizações militares de apoio mútuo, tá? Com o fim da Guerra Fria, né, e a dissolução da União Soviética, o Pacto de Varsóvia ele é extinto, tá? A OTAN ela perdura até hoje, tá? Então é formada por potências ocidentais, né, de apoio militar mútuo, tá? Como eu disse, né, existe aí uma infinidade de organizações supranacionais, tá, gente? Não tem aqui como a gente falar de todos eles, tá? Mas é só importante que vocês saibam que essas organizações são associações, né, entre as nações, entre países membros, que visam objetivos em comum. E como eu disse anteriormente, esses objetivos são diversos, né? Desde a área econômica, política, geopolítica, saúde, educação, trabalho, comércio, enfim. E outra coisa, é muito importante que vocês saibam que os países eles podem participar de várias organizações supranacionais, tá? Então, os mesmos países, né, que fazem parte da OMS, né, os países membros da OMS, os países membros da OMS, né, Organização Mundial do Comércio,
São os mesmos que fazem parte da Assembleia das Nações Unidas, da ONU, tá? Então, ou seja, não há impedimento para que os países participem dessas diversas organizações internacionais. É claro que algumas organizações são específicas, né, para determinados países membros. Por exemplo, qual é o caso da OCDE? Como eu disse anteriormente, é uma organização que os países membros são as maiores economias do mundo, tá? Então, não é qualquer país que vai participar, tá? Então, é uma organização supranacional das maiores economias, né? Os maiores PIBs do mundo, as grandes potências econômicas da atualidade. Então, você não vai ter lá, por exemplo, o Brasil. O Brasil não faz parte, tá tentando aí, né? Pediu aí para entrar, mas o Brasil não é uma grande potência econômica mundial, principalmente nesse momento. Então, por exemplo, a OTAN. A OTAN é uma organização supranacional militar oriunda aí do período de Guerra Fria. Então, você tem os países ocidentais ali específicos que fazem parte da OTAN, tá? Então, você não vai ter qualquer país fazendo parte da OTAN, tá? Então, existe sim essas organizações que são específicas, tá? A gente tem também um outro tipo de organização, vou falar rapidinho, que são os blocos econômicos. Eu acho que eu falei no início, né? Que os blocos econômicos eles começam a bombar a partir da década de 70, né? Porque aí a gente tem, como eu disse, a revolução técnico-científica informacional, o boom da globalização e talvez um dos grandes marcos, né, da globalização seja a organização das nações em blocos econômicos, tá? E aí são blocos também mais específicos, tá? Que visam aí a interação econômica entre os países membros, e aí os objetivos são livre circulação de produtos e mercadorias, diminuição das taxas alfandegárias, né, entre esses países membros. Às vezes você tem a diminuição da taxa ou até a isenção total dessas tarifas alfandegárias, tá? E aí é um objetivo mais econômico e comercial, tá? A gente tem o Mercosul, né, que é o bloco do qual o Brasil faz parte, e aí a gente tem Mercosul, a gente tem a União Europeia, né, que atualmente é o bloco econômico mais bem sucedido, você tem o CARICOM, você tem o NAFTA, né? Na verdade o NAFTA ele mudou de nome. Eu não me lembro agora, o novo nome do NAFTA é um nome horroroso. O NAFTA era o bloco econômico entre Estados Unidos, Canadá e México, tá? E aí agora não se chama mais NAFTA, mudou, né? Eu não me recordo, perdão, qual é o nome atual do bloco, mas permanece Estados Unidos, Canadá e México. Houve só uma mudança de nome em função de um atrito que houve ali em relação aos objetivos do bloco, tá? Porque você tinha Estados Unidos e Canadá, que são países hegemônicos, e você tinha o México, né, que é a América Latina, apesar de também fazer fronteira. O México, gente, numa regionalização geográfica, ele tá na América do Norte, né? Mas quando se trata de uma regionalização histórico-cultural, o México faz parte da América Latina, tá? Então, é um país mais pobre, né? Então, ele acabava sendo muito prejudicado em relação ao acordo do NAFTA, tá? Então, houve aí um atrito e eles precisaram reformular o bloco econômico para que o México permanecesse, né? Porque ele ameaçou sair. Então mudou o nome, tá? Não chama mais NAFTA. Eu realmente não tô me recordando. Para nossa aula online eu vou procurar, tá? O nome certinho, é uma sigla. Então a gente tem a OPEP, né? A Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, como eu disse, existe uma infinidade de organizações, sejam os blocos econômicos, sejam as organizações voltadas para a paz, né, para a manutenção da paz mundial, como é o caso da ONU. Existe a OMS, que o foco principal é a saúde mundial. A gente tem a OMC, né, que é a Organização Mundial do Comércio. Cada organização dessa vai ter um objetivo principal, né, de cooperação entre os países membros, tá? Eu acho que é isso, né? Falei tudo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na apostila de vocês para ver se eu não estou esquecendo nada. Acho que não, tá? Qualquer dúvida, a gente tira essas dúvidas no nosso encontro online, tá bom? Então, beijinho e até lá!